A paz do Senhor a todos. Meus queridos, eu estava dando uma olhada no Instagram para passar o tempo, enquanto me deparei com essa mensagem que diz o seguinte: os escritores são Renato e Cris Cardoso. A opinião deles também, né? A gente tem que obedecer. Eu só estou colocando, só me chamou a atenção para edificar as pessoas realmente que creem em Cristo, né? Se você, mulher, apoiar o seu marido nas conquistas e até nas derrotas, ele nunca lhe abandonará, salvo se for realmente burro. Nesse caso, estará lhe fazendo um favor. Começou bem, edificante, né? Mas o salvo que pegou, salvo se for realmente burro, nesse caso estará lhe fazendo um favor. Bom, fazendo um favor, o que isso nos remete a entender? Sem rodeios, né? Sendo direto, sem medo de falar o que a gente crê. Que a mulher, sendo uma mulher sábia, uma mulher que edifica o lar, como ela diz aqui, se a mulher apoiar o seu marido nas conquistas e nas derrotas, está sempre ao lado do seu marido, que isso aí é o papel da mulher. E ela diz que ele nunca a abandonará, salvo se ele for realmente burro. Se ele for um cara burro ou ignorante, nesse caso ele estaria fazendo um favor a ela. E eu deixei um comentário, e eu falei no comentário isso aqui, ó. Vou ler. Nossa, que conselho mais edificante, para não dizer o contrário. Vou deixar aqui o que o Senhor Jesus Cristo falaria caso o seu marido de vocês, seja o que for, o seu marido, a abandonasse. Se por acaso você, sendo uma esposa maravilhosa, ele, o seu marido, não estaria te fazendo um favor. Muito pelo contrário. Você, como esposa que edifica o lar, compreenderia que seu marido, você sendo maravilhosa, no caso que ela falou aí, ele abandonasse ela, ele seria um burro, estaria fazendo um favor a ela. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus falaria para essa mulher, ela teria que colocar o joelho no chão e orar pelo seu marido, ela como uma boa cristã, sabendo que ele realmente está fazendo aquilo contrário aos mandamentos do Senhor. Eu não estou dizendo aqui, meus queridos, que a pessoa, no caso aqui, ele realmente foi um burro, como podemos dizer. A mulher edificando o lar, mas aonde, isso que eu quero dizer para vocês, onde, quando há o rompimento de uma aliança, aos nossos olhos carnais, né, que com ele não há rompimento de aliança, acontece por burrice, por pecados. O que Jesus falou? Perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Olha só, isso me chamou muito ao 1 Coríntios 7. É um pouquinho grande, mas prestem atenção. É um tapa em luva de pelica para um comentário feito desses cidadãos aqui. Vamos lá. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Isso aí é a conversa entre Paulo, né, na igreja de Coríntios, e os discípulos. É bom que o homem não toque em mulher. Eu estou falando, não toque em mulher. Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual, imoralidade sexual no mundo, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O que ele queria dizer aí? Eu estou sendo sincero com vocês. Para a pessoa não se masturbar, imaginando aquela pessoa, ou então você saindo namorando um monte de gente. Então cada homem tem sua própria esposa e sua esposa a sua própria mulher, ou seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo com seu marido. Então vocês, esposa, vocês maridos, vocês não podem sair fora de fazer amor com o seu cônjuge, né? A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, quer dizer, ela não pode se masturbar, mas sim o marido. O marido tem autoridade sobre o corpo dela. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Vocês, maridos, vocês não podem se masturbar, porque o corpo não pertence nem a vocês, pertence à sua esposa. Não prive um do outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente
para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. No caso, começa a se masturbar, começa a procurar outras pessoas nas ruas. Digo isso como concessão e não como um mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, como Paulo. Mas cada um tem seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem este tipo de dom, o outro aquele. Paulo não tinha esposa, não tinha mulher, e vivia bem. Portanto, outro já tem esposa, então consegue ficar sem esposa ou sem marido, né? Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, vejam bem, aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu, sem mulher. Mas se não conseguirem se controlar, se partir para masturbação, seja o que for, devem se casar. Ou as pessoas que saem namorando um ao outro aí, que se casem, vai ter que ter somente um cônjuge. É melhor se casar do que arder em desejos. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, de Paulo, mas do Senhor Jesus Cristo. A esposa não deve se separar do marido. Olha só o que Jesus não deve se separar do marido. E o marido não da esposa também. Mas se o fizer, se separar, que permaneça solteira. Aí tem um ou aqui, ó. Olha só. Mas se separar, que permaneça solteira. Ou, porque o ou? Eu tenho uma filha. A mãe depois ela se casa. Vamos supor, estou sendo bem direto. Vamos supor que ele atraia, ou então que ele espanque ela. E eu, como pai cristão, as portas da minha casa já estarão abertas para minha filha. Se separa desse cara. Não eu dizendo para se separar. Se ele agrediu ela, ou se ele atraiu, se ela resolver se separar, que se separe. Agora, olha o ou. Ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da sua esposa. Reconciliar. Tá? Cabe a ela, a minha filha no caso, reconciliar com ele ou não. Mas eu, como pai, eu estou aqui para acolhê-la. Agora, se minha filha fala, eu vou me separar do meu marido, eu vou casar com outra pessoa que me dê valor. Não, ela pode até se casar. Mas ela está permanecendo na perdição eterna. É simples entender isso, só basta querer entender. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instruções específicas a respeito. Se o irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ele, não se separe dele. No caso, são pessoas que creem em Cristo, mas se casou com a pessoa que não é da mesma fé que elas. A pessoa que crê em Cristo santifica esse cônjuge que não crê. Caso contrário, seus filhos seriam amaldiçoados, mas não são abençoados pela essa união. Mas se o descrente, que não crê em Cristo, resolve se separar, nós como cristãos, que a gente entende a palavra, deixa ir. Tá? Porque nós não somos obrigados a viver, obrigar a pessoa a viver com a gente, quando ela não está querendo. Aí tem aqui, ó. Pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam puros, mas eles não são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Você que crê em Cristo, se o seu marido descrente resolve se separar, você não está mais preso a ele. Mas isso não quer dizer que você pode se casar com outro. É isso que as pessoas querem entender, mas não é isso. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Isso aí nos remete a voltar aqui, quando aquela frase diz assim, ó: se você, mulher, apoiar o seu marido nas conquistas e até nas derrotas, ele nunca lhe abandonará. Salvo se for realmente burro. Nesse caso, estará lhe fazendo um favor. Isso não combina nem um pouco com a frase, com o capítulo que o Senhor Jesus fala. Como você sabe se seu marido sendo burro, como diz aquela frase ali daqueles religiosos, como sabe se seu marido sendo burro,
E você pode salvar ele através de joelho no chão, clamando ao Senhor. Isso é falta de fé, meus queridos. Isso é falta de entendimento bíblico. Voltando a ler. Você, esposa, como sabe que seu marido, sendo burro, poderia ser salvo por sua causa? Você que crê em Cristo, orando, intercedendo por ele. Aqueles que não cuidam de sua própria família são piores que ele incrédulo. E você, marido, como sabe que sua esposa, sendo burra, não poderia ser salva por sua causa? Vigiai, vigiai. Cada um continue a viver na situação que o Senhor o colocou. Como é que o Senhor o colocou? Como casado, que permaneçam os casados. Solteiros, que permaneçam solteiros. Ah, mas eu não aguento ficar solteiro, então volte para o seu cônjuge que você se separou. Como diz ali anteriormente, como o Senhor Jesus falou. E cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Não está abrindo exceção, não. Mas tem igrejas que abrem exceção, né? Exceções, né? Uma é a igreja pentecostal grande aí que existe nesse mundo, né? Se um homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. Se ele foi circuncidado antes de crer, ele foi circuncidado só exteriormente, né? Não mude sua condição. E se o homem não foi circuncidado antes de crer, não deve o ser agora, pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça os mandamentos de Deus. Aqui estava obedecendo os mandamentos de Deus, falando que o seu marido se largou, a mulher que edificou é um burro. Por certo ponto, sim. Ele pode estar sendo um certo burro por algum tempo. Nesse caso, estará ele fazendo um favor? Não. Você que vai ter que fazer o favor dele agora. É botando o joelho no chão e clamando pela alma dele. Isso aí são para essas pessoas que seguem homens. Seguem homens. Você foi chamado a ser escravo, não deixe que isso os preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Se você é escravo de Cristo, você obedece às coisas espirituais, você não obedece às suas próprias concupiscências. Às suas próprias concupiscências. Tá? Você obedece o que Cristo falou. Vocês foram comprados por alto preço, portanto não se deixe escravizar pelo mundo. Ó, pelo mundo. Vocês estão entendendo, né? Pelo mundo. Porque o mundo está assim. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas o mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu compartilhei com vocês. Tendo em vista as dificuldades do nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Está solteira, permaneça solteira. Está casado, permaneçam casados. Não se separam, não se divorciem. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar, porque sabemos que o casamento não é um mar de rosas. Por que nós nos casamos falando lua de mel? Porque no começo é a lua de mel. A paixão para um lado, a paixão para o outro, depois vem a realidade. A realidade da vida é o quê? As condições, a realidade financeira, a luta. São mentes diferentes, pessoas diferentes, costumes diferentes, querendo ou não. Se contudo vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades. E minha intenção é poupá-los disso. Olha aí. Irmãos, isto é o que eu quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas desse mundo, as coisas desse mundo, aqueles que usam as coisas desse mundo, não devem se apegar a elas, pois este mundo não o conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres de preocupações dessa vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar-se à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo.
Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar sua esposa. Ele tem que ser provedor do lar, tem que trabalhar. Falta muito tempo para o Senhor. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra, em como agradar seu marido. Como que a mulher casada vai agradar seu marido? Dizendo que ele é burro? Não ajoelhando? Não clamando pela alma dele? Digo isso para seu bem e não para impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Se, contudo, um homem acreditar que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela, como é desejo dele, não é pecado. Ele está dizendo que está tratando sua noiva de forma inapropriada, está fazendo sexo com a sua noiva, vocês não são casados ainda, vocês estão em fornicação, porneia, imoralidade sexual. Então você se casa. Mas se estiver assumindo um compromisso firme e não houver urgência e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Se vocês estão se segurando bem, não estão praticando imoralidade sexual, que fique sem se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, não está dizendo que faz mal. E quem não se casa faz melhor ainda. Porque fala que não está querendo dizer que quem não se casa faz melhor ainda, não está dizendo que o casamento é horrível, não. O casamento é a bênção do Senhor. Precisamos procriar, termos a nossa família. Mas ele fala das dificuldades que tem uma união. Pessoas que casam, se divorciam e se recasam com outra pessoa estão em adultério. Tá? Que aqui diz assim, ó. Eu acho que é Lucas 16, 18. Diz o seguinte: quem se divorcia da sua mulher e se casa com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que casar com a mulher divorciada, aquela que o marido deixou, que ela ficou divorciada, estará cometendo adultério com ela. Então, é isso que Paulo quis dizer, das dificuldades do matrimônio, que vai ter, você casando com um, com dois, com três, não adianta. Não adianta. A mulher samaritana, ela falou, quando Jesus conversou com ela, vai chamar seu marido. Jesus sabia que ela não tinha marido. Ela falou, não tem marido. Ele falou que ia casar a mulher samaritana. Tu bem disseste. Esse já é o quinto e não é o teu marido. Gente, é só querer acreditar. Mas acontece que tem ovelhas que são do Senhor. Tem vasos que são de honra. Mas tem vasos para desonra. Quem não crê nisso, são vasos de desonra. Fique com Deus.